E aí, professor Geisídio, estamos aqui para mais um episódio. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, né? Mais uma bióloga, a gente, né, foge para um lado para o outro, mas sempre traz biólogo aqui para falar com a gente, né, Geisa? Mas é uma bióloga que é, né, especialista e conhece um assunto muito interessante, né? Então, Jason, dá boas-vindas para os nossos ouvintes aí e apresenta aí rapidamente a nossa convidada para depois ela se apresentar um pouquinho mais detalhadamente aí. Certamente, meu querido Marquinhos, bom estar aqui de novo contigo. Olá, ouvintes. Então, hoje, em comemoração aí ao Dia das Mães, que nós teremos no domingo aqui no Brasil, a gente vai fazer um episódio super especial para vocês. E nós temos, então, a honra e a felicidade hoje de receber aqui a nossa querida Júlia Punhal de Araújo. Então, a Júlia é graduada, né? Ela tem bacharelado aí em Ciências Biológicas, ela é mestra em Ciências Fisiológicas, ambos os títulos concedidos lá pela Universidade Federal do Espírito Santo, e atualmente a Júlia faz, então, doutorado aqui no programa de pós-graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento da UFSC, da nossa querida Universidade Federal de Santa Catarina. Então, seja bem-vindo, Júlia. Dá um alô aí para o pessoal, comenta um pouquinho mais com o que tu trabalha aí. Oi, pessoal. Queria agradecer o convite para falar desse tema que estou começando, mas eu gosto bastante. Como o professor Jason disse, eu sou graduada pela UFES, né, em Biologia. Meu mestrado foi em Ciências Fisiológicas. Eu trabalhava com toxicologia de um contaminante ambiental. E o foco do meu mestrado foi na área de reprodução de fêmeas. E agora, no doutorado, então, estou trabalhando com a parte de cuidado materno. A gente trabalha com... Estou tentando caracterizar uma linhagem aqui de animais que a gente tem bem especiais aqui da UFSC, criado aqui. Então, eu estou tentando caracterizar o cuidado materno desses animais para ver se a gente tem essas diferenças que a gente encontra nessas nossas duas linhagens, se seria em decorrência do cuidado materno. Muito legal, Júlia. Eu queria te agradecer, tá? Primeiramente, a tua disponibilidade para aceitar o nosso convite. E esse assunto de cuidado materno, né? De cuidado parental de forma geral, é uma coisa que é muito discutida. Eu sou professor de ensino médio e cursinho para vestibular, né, Júlia? Então, é uma coisa muito discutida, os alunos perguntam muito. E eu costumo, né, fazer alguns comentários quando falo ali, né, de aves e mamíferos e tal, em relação a esse cuidado, né, essa característica que alguns animais têm e alguns não têm. Então, os alunos ficam um pouco admirados quando eu falo, gente, tartaruga não fica cuidando de filhote, coloca ovo e vai embora. Então, o sucesso reprodutivo, né, se dá pela quantidade de ovos que colocam, pela porcentagem, um monte de ovo que colocou e tal. Então, muitos animais são assim, mas muitos, né, que têm menos filhotes, tá, precisam cuidar dos filhotes, né? Então, tem toda essa relação, né? A gente sabe hoje, pensando em mamífero, pensando mais especificamente em humanos até, a gente sabe que o cuidado, né, com o filhote já começa na vida intrauterina, né? Então, Sim. qual que seria, né, a importância na vida de um filhote de qualquer espécie, ou mais especificamente da espécie humana, essa relação já que começa antes do filhote nascer, né, qual a importância desse ambiente intrauterino? Então, esse período, né, que compreende ali a gestação, né, a gravidez em mamíferos, ele acaba sendo um período de bastante sensibilidade, tanto para a fêmea, né, para a mulher, quanto para o feto. Nesse período, então, a gente vai ter uma série de mudanças ali, tanto fisiológicas, quanto psicológicas e até mesmo físicas, né, já que tem toda aquela mudança no corpo da mulher para receber aquele feto e o desenvolvimento. E essas mudanças podem gerar instabilidade emocional nessas fêmeas, né? E esse ambiente, ele acaba expondo esse feto a uma infinidade de experiências no útero que vão influenciar no seu desenvolvimento. Então, algumas dessas alterações que acontecem na mãe, que podem influenciar no feto diretamente, são alterações cardiovasculares e hematológicas, como o aumento do volume sanguíneo no corpo da mulher. Isso vai ser mediado por ação hormonal, principalmente progesterona e estrogênio. A gente vai ter aumento das células imunes, aumento de fatores de coagulação, alteração do sistema respiratório da mãe, aumento na atividade renal da mãe, até porque a gente tem um aumento do volume sanguíneo. A gente também vai ter um aumento na produção de insulina durante a gestação, mas esse aumento na produção vai ser compensado por um aumento também da resistência à insulina,
Isso vai gerar, quando a mulher come carboidratos, vai ter uma disponibilidade maior de glicose, que vai ser disponibilizada para o feto através da placenta, né? Além disso, a gente também tem uma série de alterações hormonais. Então, nós temos hormônios sendo produzidos pelas glândulas endócrinas das mães, na placenta e também pelo feto. E tanto os hormônios maternos quanto os placentários, eles vão ser muito importantes para manter o desenvolvimento e a viabilidade daquela gravidez, enquanto que os hormônios do feto vão atuar no seu desenvolvimento e no seu crescimento. Existe interação entre os hormônios tanto da mãe quanto do feto, e um exemplo de interação que a gente pode dar em roedores, por exemplo, é que se a mãe passa por um período de estresse, esses hormônios podem inibir a testosterona do feto, do roedor, e isso vai atrapalhar o desenvolvimento da masculinização da genitália deles e do cérebro também. Nossa, e você falou de hormônios aí, Júlia. Uma das coisas que eu comento sempre para meus alunos é a ação da ocitocina, né? O quão, pensando em mamíferos, né, o quão importante a ocitocina em relação ao cuidado parental, né? Tem até algumas revistas de divulgação científica, daquelas, acho que não seria divulgação científica o termo, né, Jason, mas super interessante, muito estranho, essas revistas aí, né, que chamam a ocitocina de hormônio do amor, né? E eu costumo dizer que eu gosto mais de chamar de hormônio da empatia, né? O hormônio do amor, tá? O hormônio da empatia, mas que tem uma relação com o cuidado parental, né? Então, tu consegue explorar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a importância da ocitocina, Júlia, para o cuidado parental? Então, a ocitocina, ela tem um papel, alguns papéis já meio que bem conhecidos, a gente aprende também bastante nas aulas de biologia, né? Os papéis principais dela vai acontecer ali no parto, então, ali no final da gestação começa a ocorrer um aumento dos receptores de ocitocina na musculatura do útero. Além disso, ela vai promover a secreção de prostaglandinas, que vão ajudar a amolecer ali o colo do útero para facilitar a passagem do bebê. Ali no pós-parto, então, a ocitocina ela vai atuar tanto para estimular o útero a voltar ao tamanho original, né? E também vai atuar na lactação em si. Então, quando o bebê faz a sucção no mamilo ali da mãe, vai estimular a liberação da ocitocina pela hipófise. A ocitocina, então, ela vai na glândula mamária e estimular a ejeção do leite. Mas, como você disse na sua pergunta, a ocitocina também é conhecida como o hormônio do amor, né, o hormônio da empatia. Então, ela é bastante importante no nosso processo de socialização. Dessa forma, ela vai ser muito importante para que crie aquele vínculo da mãe com o filhote. Então, esse laço entre a mãe com o bebê, ele vai ser criado, ajuda a ser criado pela ocitocina e mantido pelos níveis desse hormônio. Então, quanto maior for o contato da mãe com o filhote, o mais tempo que ela tiver de contato com esse filhote, maior vai ser a liberação de ocitocina dela, e isso vai acarretar na vida adulta também desses filhotes, porque a ocitocina ela vai também modular os níveis de ansiedade e de estresse. Isso pode durar só durante a fase neonatal, mas pode também chegar até a vida adulta. Então, a ocitocina tem um papel muito importante nesse período de desenvolvimento mais inicial. Espetáculo, Ju. Minha primeira pergunta para ti vai ser justamente um caso que chamou a atenção aí dos catarinenses na semana passada. Nasceu uma girafinha no zoológico. O pessoal achou o máximo ali. Nossa, que legal, a girafa nascendo. E ela cai lá de cima e, nossa, a mãe é alta, né? Obviamente, o filhotinho nasce de alguma maneira, né? Já vem das alturas. E olha, já sai andando logo, já está meio autossuficiente aí. Então, acredito que assim como o Marquinhos receba esse tipo de perguntas no ensino médio, a gente sempre que vai bater um papo sobre pai, mãe, cuidado materno, cuidado parental, sempre as pessoas, assim, não só no caso da tartaruga, né, Marquinhos, mas no caso de outros animais em gerais, as pessoas têm muita curiosidade e acham coisas estranhas quando saem do padrão, daquele padrão considerado para nós, para a nossa espécie humana, né? Então, queria, se tu pudesse comentar um pouquinho justamente essa diferença, assim, que tem entre nós, os primatas, e alguns outros animais, né? Essa questão de a gente
não nascer ainda autossuficiente, a gente demandar um cuidado materno, paterno até, em alguns casos, né, bastante efetivo, ao contrário de algumas outras espécies que basicamente nasce pronto, né? O filhotinho já sai correndo ali, pronto para mamar ou para comer, enfim, para se alimentar, para se proteger ou para lutar pela vida, né? Como é que são essas estratégias aí? Então, né, a gente tem alguns termos, né, para esses tipos de filhotes, né, na biologia. Então, a gente tem o que a gente chama de filhotes altriciais, que são os filhotes que nascem mais precoce, né? Esses filhotes, então, eles são geralmente originados por uma gestação mais curta, e muitas vezes esses filhotes vão nascer ali sem pelo, cego, surdo, eles não conseguem regular a sua própria temperatura, não tem um sistema sensorial muito bem desenvolvido, então eles acabam sendo muito dependentes da mãe, né? Então, a gente vê isso em algumas espécies de roedor, alguns marsupiais. Esses filhotes, eles precisam da mãe ali o tempo inteiro, precisa que ela construa um ninho para manter eles aquecidos, então ela tem que ficar ali para amamentar, manter eles aquecidos. Isso acaba limitando um pouco, né, a mobilidade da mãe, ou da cuidadora, né, pode ser uma cuidadora, não necessariamente a mãe o tempo inteiro, mas isso acaba tendo uma vantagem evolutiva, porque esses filhotes, eles têm um período de maturação do cérebro e do sistema nervoso maior do que os filhotes precoces, né, que eles já nascem mais prontos, vamos dizer assim. Eles são, já os filhotes precoces, eles são frutos de uma gestação um pouco mais longa, né, geralmente. O elefante, por exemplo, tem 22 meses, né, de gestação, é bem longa. Mas eles já nascem com o sistema visual formado, sistema sensorial formado, a audição pronta, tem a capacidade de se regular sua temperatura sozinhos, e eles já nascem prontos, assim, eles nascem andando, né? Então, eles têm uma dependência dos pais bem menor, né? E eles eles conseguem aprender os hábitos da espécie já bem mais cedo. Então, num ambiente aberto, vamos supor que a gente pegue um herbívoro, um boi ou um cervo, por exemplo, se ele não nasce correndo, ele vai ser facilmente predado. Então, ele já nasce pronto para fugir de predador. Então, isso é bastante comum em herbívoros e também em mamíferos marinhos, né, que já tem que também, a baleia vai dar a luz na água, então o bebê já tem que sair nadando. Já no nosso caso de humanos, a gente não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, essas classificações, entre altricial e precoce, ela é uma coisa muito fluida. Então, às vezes, mesmo espécies muito próximas, elas não necessariamente vão ter uma gestação parecida. Então, é bem fluido e a gente fica no meio termo. A gente tem uma gestação longa, 9 meses é uma gestação longa. A gente nasce com algumas habilidades, né? Mas a gente não consegue se virar sozinho. Então, a gente não fica em pé sozinho, a gente não consegue ficar sentado, a gente não consegue comer sozinho. Então, a gente precisa da nossa mãe para alimentar por um período grande até de tempo. E numa situação da natureza, a gente não conseguiria acompanhar o bando. Então, a gente tem uma necessidade de um adulto, um cuidador bem maior. Então, mas a gente nasce já com o olho aberto, já consegue escutar. Então, a gente também não é tão altricial como um filhote de rato, por exemplo. E aí a gente também tem um período de desenvolvimento depois do parto que é muito longo. Não só a amamentação, mas a gente fica dependendo dos nossos pais por muitos anos. E isso é bastante importante para a nossa maturação e o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, né? Porque a gente tem um cérebro relativamente bem complexo comparado a outros animais. Então, esse período de dependência é importante para a gente conseguir se desenvolver bem. Diria até, Júlia, que hoje em dia tem alguns que ficam aí nessa dependência do pai até os 30, 40 anos, né? Geração canguru aí. Pois é. Eu já vi algumas discussões de talvez estender, né, a adolescência da espécie humana, né? Mas ainda não foi nada que eu vi alguma coisa de fato concreta. Mas eu já andei lendo umas coisas assim na internet. Sim, sim. E já não há mais um consenso também onde acaba a adolescência e começa a fase adulta. Já tem toda uma discussão sobre isso, né? Mas eu brinco muito, tinha uma professora que trabalhava comigo, Eveli, tá ouvindo a gente aí, um beijo para ti, que ela tem 2 filhos, são os queridos também, mas ela é muito preocupada, assim, os filhos já com 30 anos, outros com 30 e poucos, e aí ela não precisa comprar um tênis pro meu filho. Cara,
Teu filho é concursado, teu filho é engenheiro, o Palmeiras, teu filho. Vai usar esse dinheiro pra ti, moleque. Ô, Júlia, então eu queria te perguntar, né? Você estava falando de cuidado parental, eu estava aqui com o cuidado parental com os meus cachorros aqui, né? O pai deles dando carinho para eles, que a gente chega aqui do trabalho, eles já vêm querendo um colo, né? Como é que a gente pode definir quais são os tipos de comportamento materno em mamíferos, né? Se existem tipos diferentes de comportamento materno e se existe uma classificação para isso? Assim, definir o tipo de cuidado materno, assim, o tipo, eu acho muito difícil. Eu até fui procurar se tinha alguma revisão, algum artigo que fizesse um apanhado, assim, para mamíferos no geral. Eu não achei, né? Então, acaba sendo bem complicado você definir um tipo, porque o comportamento materno, tem muitas variáveis que vão influenciar. Desde o ambiente, a disponibilidade de recursos, se a fêmea vai ter ou não a ajuda do macho ali para cuidar dos filhotes, se elas vão cuidar sozinhas ou se elas fazem berçário, se ela constrói ninho ou não. O próprio repertório de comportamento sexual da espécie também vai influenciar nesse cuidado, né? Então, eu destaquei alguns pontos baseados no que eu li de algumas espécies de mamíferos, roedores, primatas e outros. Então, a gente tem algumas características que são mais comuns, né? Que é a própria amamentação, que vai, além de promover a nutrição do filhote, ela vai também ser muito importante para manter esse vínculo que a mãe tem com o filhote. Lembrando que eu falei ali da ocitocina, né? Pela amamentação a gente vai conseguir manter os níveis de ocitocina. O ato de transportar ou catar os filhotes, a gente vê muito em rato, por exemplo, a fêmea cata o filhote com a boca, leva para um lado e para o outro. Em humanos a gente também faz isso. Isso é bastante necessário, às vezes numa situação de perigo, pegar o filhote e sair, ou se é uma fêmea que tem ninho, ela vai mudar o ninho de lugar, então ela pega o filhote, elas estão sempre buscando os filhotes, né? Essa necessidade que a fêmea vai ter de manter uma proximidade física com o filhote, isso além de proteger o filhote, ela vai conferir essa termorregulação que em muitas espécies é praticamente inexistente nas primeiras semanas de vida. A manutenção do ninho para as espécies que fazem ninho, né, de manter o ninho sempre limpo, a preocupação de manter o ninho bem estruturado, até mesmo a resposta à vocalização que essas fêmeas têm. Então, às vezes, um filhote chora mais, a fêmea está sempre pronta ali para atender, né? Então, esses cuidados que os mamíferos têm, esses cuidados maternos, eles são cuidados altamente motivados e muito naturais para as fêmeas, né? Então, a gente vê fêmeas que são capazes de atravessar, por exemplo, uma rede elétrica para ir atrás de um filhote. A gente vê isso em espécies de primatas nessa região urbana, né? Tipo sagui, esses macaquinhos, assim. Em alguns momentos, as fêmeas podem preferir até mesmo o filhote a se alimentar. Então, elas vão ficar mais no cuidado do filhote em vez de comer. Então, alguns comportamentos que para elas são, tipo, o tempo inteiro fazendo, lamber o filhote, manter o filhote limpo. E eu queria só fazer um adendo. Essas características que a gente vê muito em mamíferos, né, a gente observa na natureza, elas acabam dando uma ideia de que nós, mulheres humanas, também temos essa necessidade, essa predisposição à maternidade, como em outras espécies, né, mas a nossa história evolutiva e nosso desenvolvimento social já nos mostrou que isso não é uma obrigatoriedade das fêmeas da espécie humana. Então, isso deixou de ser uma necessidade, a busca pela maternidade não é uma coisa que nos motiva cegamente quando a gente está em período reprodutivo. Então, essa não é a realidade de todas as mulheres, então nem todas as mulheres têm o que chamam de instinto materno, entre muitas aspas, não é uma realidade da espécie humana, e eu só queria dizer que nós mulheres deveríamos ter o direito, sim, a optar por ser mães ou não, mas infelizmente não é uma realidade para todas nós, né? São poucas as mulheres que conseguem o privilégio de escolher ser mãe ou não. Então, isso não é uma característica que é obrigatória nossa, mas é muito vista na natureza o instinto materno para cuidar dos filhotes, mas... Eu ia falar que tem toda a razão, né? Porque aí a gente tá... Por mais que nós sejamos animais e, né, temos comportamentos aí, né, idênticos a animais em algumas situações, né? E a gente tem aqui um cara que trabalha com genética do comportamento, que, né, sabe muito melhor do que eu sobre isso tudo. A gente tem que perceber que nós, humanos, estamos, em alguns aspectos, um pouco diferentes, não estou dizendo nem melhor nem pior, mas diferentes que animais no ambiente natural. No ambiente natural, a população
tu tem controles, tem processos de controle populacional, né? Não tem medicina, você não tem produção de alimento em larga escala, né? Então, o instinto para reprodução é uma coisa natural, geneticamente falando, até evolutivamente falando, para você manter um número de indivíduos da espécie, você manter a espécie, né? Então é instinto. Agora, na espécie humana, isso não faz mais sentido. A gente não precisa de mais pessoas. Né? A real é essa, você não precisa. Não, tu tem todo o direito de ter o filho e tal, mas a necessidade de pessoas no mundo, ela não existe. Diferente de outras espécies, né? Então, todos esses aspectos estão relacionados, né, Júlia? E é claro que a pergunta que eu te fiz foi uma provocação, né, na questão de definir cuidados parentais, só que, assim, é muito difícil definir até dentro de uma mesma espécie. Porque sim. Às vezes, Júlia, que a gente conversa assim, com as pessoas, né, que não conseguem, alguns não conseguem entender, tentam padronizar tudo. É uma tendência nossa de padronizar as coisas, porque fica mais fácil, né? Porém, o comportamento do mico-leão-dourado, ele é desse jeito, né? A capivara tem esse comportamento. Cara, né, depende do animal, do indivíduo, tem toda uma questão genética, epigenética, né, Jesus? Influenciando nisso, né? Na parte externa, influenciando no comportamento. Essa semana eu vi um vídeo de uma capivara dando corridão num guarda lá. Não sei se vocês viram. A capivara avançou no guarda. A capivara, bicho tranquilo lá, tava puto, né? Então, já é difícil definir dentro de uma espécie, mesmo na espécie humana, os cuidados parentais, maternos, são diferentes entre as mães por questão cultural, por questão familiar, por questão de característica do indivíduo mesmo, né? Então, não dá pra gente definir, né? Geis, eu sei que você quer fazer uma pergunta aí, desculpa. Não, é espetacular o papo de vocês dois, eu fico aqui só aprendendo realmente. A fala da Ju, muito necessária, né? Chamar a atenção para esses pontos, que dá um episódio também, né, Marquinhos? Dá um outro episódio com a Ju aí no futuro, sobre essas questões mais voltadas à espécie humana. Mas a minha pergunta, Ju, nesse momento agora para ti, vai ser o gancho do que o Marquinhos colocou antes ali, com o exemplo de vida da amiga dele. Eu acho que ficou claro para todos os nossos ouvintes que estão conosco aqui até esse momento no episódio, o quão necessário é esse cuidado materno das fêmeas de várias espécies. Agora a gente tentando fazer o outro lado aqui, o contraponto, né? O lado da superproteção ou desse cuidado materno excessivo, super expressivo, né? Como talvez seja ali o caso da amiga do Marquinhos, né? Com os filhos já formados, 30 e poucos anos de idade, a mãe está lá se preocupando ainda se ele deve ter um tênis ou não. A gente percebe já neurocientificamente, assim, ou biologicamente, que essa superproteção pode causar alguma alteração no comportamento dos filhotes, benéfica ou maléfica? Então, como eu disse, essa interação, como você mesmo disse, é de extrema importância, né, para o desenvolvimento. E se a gente tem essa relação bem estabelecida, vai ser um fator crítico para o crescimento e para o desenvolvimento de vários comportamentos de várias espécies. Se a gente tem uma interrupção desse cuidado, desse comportamento, dos estímulos que a mãe vai fazer com o filhote, então a gente tem consequências, sim, negativas para o desenvolvimento da ninhada, que pode permanecer até a fase adulta. Então, já foi demonstrado que alguns filhotes, quando eles filhotes que recebem mais lambidas da mãe, por exemplo, em ratos, eles vão ter uma diferença na resposta do estresse. Então, eles vão ter menor secreção de hormônios relacionados ao estresse, como a corticosterona. Já em humanos, aí eu fui pesquisar um pouquinho, porque humanos foge um pouco do que eu estou acostumada a ler. Então, tem alguns estudos com crianças humanas que mostram que a ausência ou a privação de cuidado materno, a privação da mãe ali, ela vai fazer com que a criança tenha uma necessidade de buscar algum objeto de afeição ali transitório, né? E isso pode levar com que essa criança apresente alguns comportamentos que são considerados fora do normal, do padrão de comportamento esperado, né? Então, essas crianças podem desenvolver insônia, podem apresentar comportamentos de regressão, umas tendências antissociais, talvez má conduta sexual, carência, e até mesmo propensão a cometer alguns delitos. Já se a gente tem uma superproteção por parte dos pais, aí não necessariamente só as mães, né, porque os homens humanos, em alguns casos, cuidam dos filhotes, né, infelizmente não são todos,
Então, quando a gente tem uma proteção dos pais, as crianças podem acabar tendo muito medo de situações novas, elas podem ter dificuldade de se relacionar, de fazer amigos, talvez elas podem ser crianças que fiquem mais isoladas. Isso pode também fazer com que elas não se sintam capazes de resolver os seus problemas sozinhas, então elas precisam dos pais para resolver os problemas delas por mais tempo. E até mesmo pode levar a desenvolver quadros de depressão e ansiedade na vida adulta. Então, o ideal é ter um equilíbrio, né? Nem tão desapegado e nem tão apegado. E a gente tem, naturalmente, primatas, principalmente mães que são mais protetoras, que cuidam mais, que buscam mais o filhote, e mães que rejeitam, né? Então, é meio que natural. Eu não sei até quando a questão de comprar o tênis com 30 anos vai ser prejudicial. Eu acredito que não seja um problema nesse caso. Acho que é sorte do Léo e da Fê, os filhos da Eveli. Eu não ia reclamar, não. A Eveli é um doce, historiadora. A gente pode chamar ela um dia aqui também para ela. É especialista, guys, ela fez o doutorado dela com a história da malária aqui no estado. Bem legal, bem interessante. Júlia, eu queria te perguntar agora, a gente está falando, né, de cuidado parental, superproteção de pais, você comentou ali, né? Alguns pais, né, que estão presentes, outros que não estão. Nessa história toda de cuidado materno, e aí a gente falou um pouquinho de cuidado parental, que seria o cuidado dos dois, né, dos pais. O pai é um ponto importante realmente para o desenvolvimento do filho, né, do filhote, ou as mães são sempre muito mais importantes e o pai não faz falta? Não. Então, sim, os machos, eles são importantes, né? O cuidado parental, ele é importante, mas não para todas as espécies. Ele não vai acontecer em todas as espécies. Então, a gente vai ter espécies que vão apresentar nenhum cuidado parental, como você mesmo disse ali no início, das tartarugas, e algumas espécies que elas vão apresentar o cuidado biparental, quando o macho e a fêmea cuidam. Tem várias espécies de aves que fazem isso. O pinguim, por exemplo, o pinguim imperador, os machos e as fêmeas alternam tanto para chocar os ovos, quanto para cuidar depois dos filhotes, né? Tem também o cuidado que é mais exclusivo do macho. Os exemplos mais clássicos são o cavalo marinho, né, que carrega os ovos fecundados numa bolsa e depois ele cuida desses filhotes. O peixe-palhaço também, que escolhe a anêmona para a fêmea colocar os ovos e depois ele vai manter esses ovos viáveis, vai fazer a limpeza ali do local. E esses cuidados, eles vão ser influenciados por uma série de fatores, tanto da espécie quanto ambiental, e um fator que eles relacionam muito ao tipo de cuidado que eles vão desenvolver é o modelo de reprodução. Então, já se sabe que espécies monogâmicas, elas tendem a ter um cuidado biparental maior do que outras espécies. Então, a gente tem uma participação mais ativa do macho no cuidado desses filhotes. Isso se dá, um dos motivos desse cuidado maior é que o macho vai ter certeza de que o filhote é dele, né? Então, ele tem certeza que ele está investindo a energia dele num filhote, para cuidar de um filhote que vai chegar à idade reprodutiva, um filhote que ele tem certeza que é dele. Em algumas espécies, por exemplo, que são monogâmicas, se o macho suspeita que essa monogamia foi burlada, né, que a fêmea foi copular com outro macho, visitou outros ninhos, ele vai manter o cuidado, por exemplo, mas esses cuidados vão ser bem reduzidos quando a gente compara com o macho que tem certeza que o filhote é dele. Quando a gente tem machos que fazem harém, que ele tem aquele grupo de fêmeas também, que só ele copula com aquelas fêmeas, também tem um nível maior de cuidado paterno, né? Quando comparado com machos que cruzam com fêmeas aleatórias e fêmeas que cruzam com machos aleatórios. Mas em mamíferos, a gente tem uma prevalência do cuidado materno. Então, aí tem uma série de questões, mas a gente pode chamar principalmente para a questão de a fêmea investe uma energia muito grande para aquela prole nascer e ser viável, né? Então, a gestação é um custo para a fêmea muito grande, não é só botar um ovo, por exemplo, é toda uma mudança que ela passa e durante meses, assim, dias, assim, dependendo da espécie, né? No nosso caso, meses, para aquele filhote nascer saudável. E, além disso, nos mamíferos, a fêmea que produz leite, o macho não produz. Então, ela é responsável por manter aquele filhote ali no estágio inicial da lactação, que ele não pode receber nenhum tipo de outro alimento. Então, a gente tem uma prevalência de cuidado materno em mamíferos, sim.
Mas em algumas espécies, por exemplo, a gente consegue, em falha memória, um peixe, a gente pode ter os 3 tipos de cuidado na mesma espécie, tanto o cuidado só do pai, ou só da mãe, ou dos dois ao mesmo tempo. Então, é uma coisa bem dinâmica, assim, na natureza, não é uma regra, é assim, assim. Como tudo na biologia, né? Então... O Marquinhos sempre conta a história dos peixes que ele trabalhava aí, que mudavam de sexo. Peixes é um universo à parte. Júlia, aproveitando o gancho, né, que tu citaste a própria espécie humana na resposta anterior ali, queria te perguntar aqui a respeito, justamente agora, durante o período de pandemia, a gente sabe que as rotinas das famílias mudaram bastante, né? Nós sabemos que mulheres normalmente têm uma vida, principalmente as mulheres que trabalham fora, têm uma vida extremamente sobrecarregada, é difícil de levar, porque elas têm todo ali o cuidado materno em casa, cuidam do lar e ainda trabalham fora, às vezes têm que cuidar do marido também. Então, e agora imagino eu que essa rotina que já é pesada para uma situação, se a gente considerar aí que muitas famílias estão ainda, né, numa situação de distanciamento social, estão fechadas ali dentro de casa, né, as pessoas estão trabalhando dentro de casa, não todo mundo, a gente sabe, mas a realidade de algumas famílias é essa. Então, eu imagino ali a mulher, né, tendo, no caso, o marido em casa o tempo todo, os filhos que também às vezes estão em ensino remoto ali em casa o tempo todo, ela tendo que dar aquela atenção, porque não tem a professora, não tem a tia, né, para dar a atenção ali adequada para o estudante, para a pequena criança. Então, imagino eu que está sendo um período bastante difícil, não só para todas as pessoas, mas mais especificamente para as mães, né, que fazem parte aí de uma família onde tem o marido morando junto, as crianças em casa ali o tempo maior. E esse estresse, esse impacto nessa mudança de vida, tu acreditaria, assim, que ele pode gerar algum tipo de malefício na vida corrente da mulher, ou mesmo isso passar de alguma maneira, assim, sobrecarregar as crianças e isso passar uma geração adiante? No caso da pandemia, realmente, as situações de estresse, né, acabam gerando marcas que a gente vai levar para a vida, né, então, dependendo do momento que esse estresse acontece, pode sim ir para a vida toda. Acho que a gente entra um pouco no campo da epigenética, né, que já foi tema de outros episódios aqui do podcast. Então, quando a gente tem realmente alterações muito grandes no ambiente, um estresse muito constante, a gente pode ter marcações epigenéticas que vão ser passadas tanto durante a gestação, né, no ambiente intrauterino, e até mesmo depois da gestação, quando já tem aquela relação ali da mãe com o filhote, uma situação de estresse muito grande pode sim causar alterações, né. Tem um caso que é bem famoso, sempre que a gente vai falar de epigenética, a gente fala daquele período de fome na Holanda, né, que durante a Segunda Guerra Mundial, em que depois da guerra fizeram acompanhamento das crianças que estavam no útero na época naquele período de fome severa que as mães estavam passando, ingeriam 400, 800 calorias por dia no máximo. E eles constataram que, sim, que essas crianças apresentavam algumas marcações epigenéticas e elas tinham uma taxa de obesidade, de doença cardiovascular maior do que quando comparava com crianças que não passaram por esse período, né, de fome. E, além disso, quando a gente tem um cenário de estresse muito grande, esse estresse ou um trauma, por exemplo, ele pode, sim, mudar a dinâmica, né, da relação da mãe com o filhote. Então, às vezes, uma mãe que era mais carinhosa, naquele momento tá estressada e não vai ter a mesma relação que ela tinha antes. Então, tem alguns trabalhos que mostram que quando a gente tem mães que são carinhosas, assim, né, são mães que cuidam mais dos filhotes, dos bebês, a gente tem uma redução, uma maior expressão do receptor, de receptores de glicocorticoide, e a gente também vai ter uma menor metilação desse gene. E esse trabalho viu que quando a pessoa que sofria maus tratos na infância e cometia suicídio na vida adulta, ela tinha uma metilação maior desses genes, então ela tinha uma menor expressão desses receptores, quando comparado às pessoas adultas que não sofreram maus tratos, né? Então, esse estresse pode gerar uma diminuição da sensibilidade aos glicocorticoides, né, que estão relacionados com toda a modulação do estresse também no indivíduo adulto.
Mas eu acho que além da epigenética, a gente tem a questão de comportamento que a gente aprende e a gente reproduz, né? Então, muitas vezes, uma fêmea aprendeu a cuidar do filho, por exemplo, eu aprendi a cuidar do meu filho com a minha mãe. Muito provavelmente eu posso reproduzir vários comportamentos da minha mãe quando eu tiver os meus próprios filhos, e isso são coisas que vão passando para frente, mesmo que o estresse tenha sido lá atrás, a gente vai perpetuando comportamentos, né? A gente vai ensinando, ou eu mudo radicalmente também, é uma opção, né? Mas, além da epigenética, eu acho que essa questão de repetir os comportamentos também pode, sim, passar essas características e perpetuar por mais tempo. Muito legal, Júlia. Jason, eu estou muito feliz aqui com a participação da Júlia, porque algumas dúvidas que a gente tinha, a gente tirou, né? É um assunto que eu gosto bastante, né? Eu, durante a minha graduação, trabalhei com algumas coisinhas, fui passando de um ponto a outro e terminei, fiz meu TCC com análise de ecologia de mamíferos. Então, a parte comportamental dos animais é uma coisa que me interessa bastante, né? Então, Júlia, te agradeço muito, tá? A tua disponibilidade, né? Por aceitar nosso convite. Obrigado por compartilhar teu conhecimento aqui com a gente, tá? E esperamos que você esteja disponível para a gente fazer um episódio em outro momento, talvez mais específico aí, sobre algum tema dentro desse assunto que é tão interessante. Muito obrigado mesmo. Pode chamar que eu venho. A gente vai chamar sim. Muito obrigado, tá, Júlia? Geis, então, vou ficando por aqui, né? Depois o Geis se despede aí, mas eu queria, antes disso, mandar um beijo, né? Para minha mãe, para minha avó, né? A minha mãe, Dona Eliette, minha avó, Dona Inésia, né? A segunda mãe, para minha sogra, a mãe da Joana aqui, Dona Dagoí, né? Para minha irmã, que é a mãe do Ravi, do meu sobrinho, desejar um feliz Dia das Mães para vocês, né? Gente, obrigado, viu? Um abraço. Júlia, obrigado. Jason, brigadão. Obrigada. Meu querido, mandar um abraço e um beijo para todas essas mulheres fantásticas que tu citaste, deixar um beijo aqui também para todas as mamães aí do mundo, nesse domingão, aproveitem bastante o dia de vocês, com responsabilidade, com certeza, porque ainda vivemos um momento de pandemia, mas claro, deixar um beijão aqui também, e um especial, claro, né, para minha mamãe aí, Dona Elisete, né, que até é nome parecido com a mãe do Marquinhos. Dá uma beijo, Dona Elisete. E também para minha avó paterna, aí, a Dona Olinda, né, um beijo para vocês duas, minhas queridas, espero revê-las em breve. Júlia, muito, muito obrigado mesmo por esse episódio, por esse ensinamento. Quando a gente discutiu aqui no Vem Cienciar qual vai ser o nosso episódio especial aí da Semana das Mães, né, a gente tinha que falar sobre comportamento materno, e nós sabemos que tu é uma excelente pessoa para falar disso, não é uma super especialista aí, então foi bem interessante te ouvir, bem interessante te aprender aqui contigo, e certamente, né, como a gente fala para os convidados todos aqui, que nos despertam interesse em alguns outros temas, a gente vai te chamar de novo aí ao longo do ano para estar falando conosco de alguns outros assuntinhos. Se despede aí da galera, eu também já vou ficando por aqui. Pessoal, um grande abraço para vocês todos e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigada pela oportunidade. E eu queria aproveitar, já que é Dia das Mães, mandar um beijo para minha mãe e para minha avó também, que são mulheres que eu admiro muito e que sem elas não estaria aqui. Então, um beijo para minha mãe, para minha avó e para todas as mães também, nesse Dia das Mães. Valeu, Júlia. Obrigado, Jesus. Obrigado, galera, por ouvir a gente. Um abraço e até a próxima.